Olá, gente! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Muita gratidão por estar sempre comigo divulgando o meu canal. Muita gratidão. Hoje nós vamos receber aqui o Dr. Nelson Granado, professor e psicólogo. Ele vai falar hoje como ter uma vida longa e saudável, né? Para que ter uma vida longa é bom? Sim, porque não morre cedo. Mas o que adianta ter uma vida longa sem qualidade de vida, sem ter saúde, né? Vamos envelhecer com saúde, ter uma qualidade de vida, isso é fundamental na nossa velhice. Aquele velhinho que fica segurando pelas paredes, isso é coisa do passado. Se você cuida melhor da sua alimentação, da sua mente e atividade física, tá? Não, a idade fica muito na cabeça de cada um, porque você pode mudar este quadro. E quem vai nos ensinar hoje é ele, Dr. Nelson Granado, professor e psicólogo, ele que especializou em como cuidar da saúde e ter uma vida longa com qualidade de vida. Quase que ele não saiu, né? De antemão, enquanto ele entra aqui, é muito importante todo mundo ter um bom olhar para a sua alimentação, ter uma alimentação de verdade, menos alimentos industrializados, a prática de atividade física, tirar pelo menos 15 minutos todo dia para fazer meditação, fazer yoga, fazer oração, né? Isso tudo nesse conjunto que nós possamos ter uma longevidade e também ter qualidade de vida e viver com uma vida mais saudável, né? Sem sofrimento, sem dores, né? Dependendo de outras pessoas para cuidar da gente, que isso também não é bacana, né? Então vamos ver se o Dr. Nelson já está aqui. Vamos ver. Ainda não. Deixa eu ver. Ah, já está aqui, ó. Nelson Granado, querido. Uma pessoa tem uma cabeça extremamente jovem, né? Tem uma experiência de vida e profissional enorme. Doutor, boa noite. Que grande alegria vê-lo. Que é uma grande alegria, uma grande emoção, novamente podermos conversar sobre saúde, sobre longevidade, sobre rejuvenescimento, sobre saúde plena, completa e integral. É verdade. Para que a gente possa ter tudo isso, a gente tem que ter um olhar integral, né, doutor? Que é um todo, que é atividade física, alimentação, tratar da mente, né? Porque uma mente não sadia adoece todo o corpo, não é, doutor? Sim, sim. Na verdade, nós somos um conjunto de estruturas vibratórias oscilantes que se estão ligados, todas as células, todas as estruturas nossas, não apenas estruturas físicas, mas as emocionais, as etéricas, as astrais, as mentais, as espirituais. Nós somos um todo. E nós, quando pensamos nessa postura, nós começamos a ter consciência e ao abordarmos esse aspecto consciência, nós vamos caminhar certamente para uma vida íntima melhor, mas uma vida que envolve a família, eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu já tenho bisnetos, viu? Ah, E, que bom, portanto, doutor, parabéns. nós nos envolvemos não apenas intimamente, célula por célula, mas nos envolvemos eu, esposa, filhos, você, afinal todos. E quando nós pensamos desse jeito, de um modo uno, nós começamos a pensar como um ser humano que ama o planeta. E quando a gente ama o planeta, eu olhei para lá porque chegaram aqui na minha sala, eu fui ver quem era, já sei quem é. Então, esta postura, esse modo de ser que envolve o indivíduo, mas tudo que nos
nos achega tudo que está em volta. Isso é coisa de sermos amantes do planeta, amantes do cosmos, porque nossa criação, nós somos criados pelo Pai para nós amarmos aquilo que nós fazemos. Bem, mas eu vou deixar nossa conversa bater papo, senão eu vou ficar falando durante horas. Você sabe que fui professor durante muitos anos, não só de psicologia, de matemática, de física, de química, de biologia, e ao dar aula de tantas matérias diferentes, nós nos acostumamos a conversar. E conversar não para pensar no pequeno, no momento apenas, mas no todo, e esse todo é muito importante dentro dessa política de conscientização. Fale, meu amigo André. André Rezende, que saudade de você, rapaz. Eu também, doutor. Obrigado, gratidão por você estar aqui. Doutor, as pessoas não têm idade, lógico, quanto mais cedo começar a fazer essa integração, né? Mente, corpo e espírito, quanto mais cedo começar, melhor para todo mundo. Mas para aquelas pessoas que não teve um olhar, não achou que não tinha tempo, que um dia ela acorda e fala assim, chega, sabe, eu corro tanto na vida, eu só estou criando patrimônios para deixar para os meus filhos, para os meus netos, e cada vez eu estou querendo mais, estou virando um escravo da vida e não estou olhando para mim e para minha família, para as pessoas que eu amo, não estou vivendo uma vida digna que eu mereço, que a gente tem que acordar e descobrir que a gente merece, né? Enquanto você não descobre que você merece, você vai continuar sendo escravo da vida. Não que o trabalho não seja importante, é maravilhoso, a conquista faz parte, é maravilhosa, mas você tem que descobrir que você não está aqui só para ter obrigação, você está aqui também para ter prazer e saber viver e compartilhar das coisas boas da vida, né, doutor? Então, quando a pessoa fala, chega, eu vou ter um olhar melhor para mim, eu vou começar a participar melhor da minha família, aproximar mais da minha família, fazer uma caminhada com a minha esposa, com a minha família, mudar a alimentação da minha casa, chamar todo mundo para fazer junto tudo isso, isso é um ganho enorme, não é, doutor? Sim, com certeza, porque veja só, a vida da gente, ela não pode ser de um modo egóico, egoísta. Ela precisa ser voltada à nossa família, ao nosso lar, à convivência dos amigos, no trabalho, no esporte, aonde estivermos. Mas eu preciso, talvez, conversar alguma coisa, preparar esse nosso bate-papo. Eu não sei quanto tempo vamos ficar aqui conversando. Normalmente, André... Nós temos 50 minutos, doutor. Não é porque eu quero, é o tempo que eles dão hoje para a gente. Senão sim, cai. Mas é possível, sim. Eu gostaria de conversar um pouco sobre como nós podemos proceder, como nós podemos fazer para, no dia a dia, sermos longevos ou longevas, de um modo geral, termos uma vida muito longa. E eu peguei você falando hoje aqui, um pouco antes de conversarmos pessoalmente, você falando sobre não adianta nós termos uma vida mais longa, cheio de doença, cheio de problema. Não adianta. Eu quero que você, todos os amigos que estão nos vendo agora, tenhamos uma vida longa, mas uma vida longa com total disposição, total desempenho em tudo que faz, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Não importa se alguém que está me vendo agora tem a minha idade. Você sabe que eu estou por volta dos 80 anos, né? E está inteirão. A minha idade tenha muito mais ou menos. Tem gente que tem muito menos e se sente acabado. Sem isso, gente, é possível, neste momento, no dia de hoje é dia 21, vou dizer a data, não gosto de dizer data, mas hoje é o início da primavera. Então, recebamos a primavera com alegria, com flores, com a ideia, com a esperança
com a vontade de fazermos isso que eu vou sugerir que você faça. Pois bem, qualquer que seja a idade que você está agora, se você acha que perdeu tempo acabando com uma série de estruturas vibratórias suas, ficou doente, eu não vou mais falar a palavra doente, tá? Eu vou corrigir isso, porque nós vamos corrigir o aspecto doença que não vai existir para nós e vamos corrigir com uma saúde plena, completa e integral. Então, novamente, não importa a idade que você tenha atingido neste momento, que seja a minha 50 anos, que seja a minha 43, que seja a minha 80 anos, ou que seja a minha 127, é possível postar, levar isso tudo para a nossa mente e falar, não, eu quero modificar para melhor. Eu tenho tempo ainda? Tem. Desde que a gente faça alguma coisa que seja boa para nós. O que vai ser bom? Nós entendermos como a gente fica velho, que não é o nosso caso, nem o seu, nem os seus, e nem quem chegou aqui agora há pouco, e nem o meu. Não vamos ficar jamais velhos, vamos ter idade sem envelhecermos. É possível? É. Desde que a gente cuide de aspectos muito importantes ligados ao que você falou hoje. Uma alimentação balanceada, equilibrada, uma atividade física também com bom senso, meditação, oração, respeito à natureza, respirar bem, pensar em apanhar sol, pensar em... Vitamina D de graça. Com certeza. Então, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Por um motivo muito simples, meu amigo. Todos nós, desde o momento da concepção, o momento da concepção ele é mágico. Ele é mágico porque, de um modo geral, o papai e a mamãe namoravam e nesse namoro, no dia da sua concepção, da minha concepção, quando ocorria esse momento mágico, maravilhoso, sublime, desse relacionamento entre duas pessoas, um casal, um dos milhões de espermatozoides do papai, porque os outros se perderam. Portanto, cada um de nós é vitorioso desde o momento da concepção. Um espermatozoide trazendo uma carga genética da família do papai, fecunda o óvulo da mamãe. E olha que interessante. Todos nós sabemos. Isso. Lindo, é vida, né? Isso, a vida em abundância surgindo nesse momento. Deus. É Deus. Vamos supor que alguém daí que esteja vendo, nos acompanhando agora, não tenha essas informações. Esse espermatozoide fecundou o óvulo da mamãe. Agora, nesse momento, é um óvulo que não tem mais esse nome, mais o espermatozoide que não tem mais esse nome, agora é um zigoto. Este zigoto trouxe a carga vibratória, genética, oscilante do papai e trouxe a carga genética oscilante da mamãe. E nesse zigoto, nessa primeira célula do ser que está nascendo agora, está surgindo agora, numa explosão de luz, porque isso é criação, aparecem 46 cromossomos. Cromossomos, para quem não sabe esse nome, é uma estrutura vibratória dentro da célula. A célula tem uma quantidade grande de estruturas. E uma dessas estruturas, são os cromossomos. São 46, não é um só. São 46. Esses cromossomos são a sede, são a hospedagem da estrutura vibratória genética que tem o papai e a mamãe. Todos os cromossomos, na extremidade, eu vou imaginar que isso seja um cromossomo. Olha só. Isso é a extremidade do cromossomo. Essa extremidade de cada um dos 46 cromossomos tem o nome de telômero. É um nome que dá.
Pois bem, o que é que foi percebido na prática, na experiência da biologia, da medicina? À medida que esta célula vai se replicando, esse zigoto vai se replicando, daqui a pouco, depois de milhões e milhões de replicações, nasce alguém. Na verdade, o nascimento foi na concepção. Mas vamos chamar de nascimento o momento que cada um de nós sai do ventre materno. Pois bem, todas aquelas estruturas chamadas cromossomos continuam existindo e vão existir sempre em você, agora em mim, aos 80 anos, em todo mundo que tem 127, que eu te falei agora há pouco, tem os cromossomos. E todos os cromossomos contêm na extremidade os telômeros. Pois bem, o que é que perceberam na prática? Perceberam na prática que à medida que o tempo vai passando, o comprimento, o tamanho desses telômeros vão diminuindo com o tempo. Portanto, o comprimento dos telômeros é um bom indicativo para nós sabermos, para nós termos a ideia da idade de alguém, pelo tamanho dos telômeros. Repito, você tem telômeros agora, todos os trilhões de suas células, que são menores do que 10 anos atrás. Ou seja, com o tempo, à medida que o tempo passa, o comprimento dos telômeros diminui. E quanto mais rápido vai ser a diminuição do comprimento dos telômeros com o tempo, mais rápido é o envelhecimento. Opa! Cheguei aí na ideia do rejuvenescimento já, da longevidade. Porque se nós sabemos da biologia, da medicina, que quanto mais rápido ocorre o encurtamento dos telômeros, mais rápido é o envelhecimento da pessoa, então, quanto mais lento é o encurtamento dos telômeros, mais lento é o envelhecimento. Portanto, se eu conseguir com você, meu amigo André Rezende, ou com alguém que chegou agora ouvindo essa nossa explicação, se eu conseguir com alguém parar o encurtamento dos telômeros, você vai parar de envelhecer. É verdade. Então, olha que interessante. Se nós tivermos uma vida saudável, dentro de tudo que você já falou hoje, e um pouquinho que eu falei hoje também, tivermos uma vida voltada a querermos ter longevidade, eu vou ter que ter uma estrutura, um modo de vida para que esses telômeros diminuam muito lentamente. Porque se diminuir muito lentamente, o envelhecimento vai ser muito lento. Portanto, eu vou ser uma pessoa muito longeva. Mas eu vou te adiantar um pouco mais, que eu até já falei com você há 1, 2, 3 anos atrás, em algum programa de televisão por esse mundo afora. Acontece que se eu conseguir fazer com que seus telômeros não apenas parem de encurtar, imaginem que eu consiga fazer com que eles aumentem de comprimento. Aumentar de comprimento ou não aumentar? Aumentar que seja 0,1% ao ano. Se ele aumentar 0,1% ao ano, primeiro que ele já não vai mais diminuir. Portanto, você vai parar de envelhecer. Segundo que se vai aumentar o comprimento, vai haver rejuvenescimento. Porque se diminuir comprimento de telômero e envelhecer, aumentar vai ser rejuvenescer. E isto é possível? É possível. A medicina já demonstrou não apenas teoricamente, tanto é que 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 2009, não faz muito tempo para nós. Em 2009, 3 ganhadores do Prêmio Nobel ou Nobel de Medicina ganharam porque descobriram que é possível fazer com que os telômeros aumentem de comprimento. Porque, na verdade, eles descobriram, não isso daí, descobriram que
em volta do telômero, olha o telômero novamente aqui, imaginado. Em volta do telômero existe uma capinha, uma proteção, uma enzima chamada telomerase. E esta enzima telomerase dá condições para o telômero diminuir rapidamente, um envelhecimento rápido, ou muito lentamente, no envelhecimento lento, ou parar de encurtar, portanto, parar de envelhecer e até aumentar o comprimento, portanto, rejuvenescer. Por isso, eu preciso encontrar para você, para mim, para quem está nos assistindo, um modo de fazer com que os telômeros sejam muito bem nutridos, ou melhor, a telomerase seja muito bem nutrida. Não a telomerase apenas, existem outras estruturas. E quando nós encontrarmos um modo da telomerase ser muito bem nutrida, muito bem amparada, para ela nutrir e proteger o telômero adequadamente e ele não diminuir a velocidade de encurtamento e, portanto, haver um rejuvenescimento, não é nem isso agora, ou pelo menos diminuir a velocidade de envelhecimento, é possível isso sim, desde que a gente faça o quê? Bom, aí eu preciso me preocupar também não é o termo, eu preciso me cuidar adequadamente com a alimentação. Quero falar sobre isso com você agora. Precisamos, e com todos que estão conosco, preciso ter uma atividade física sensata, com bom senso, adequada. Eu preciso fazer oração, para quem gosta de oração, para quem... Maravilhoso. Eu vou chamar de meditação, oração. Eu preciso me reunir com pessoas como André Rezende mais vezes para falarmos sobre saúde, porque quando a gente conversa sobre saúde, eu não vou ficar falando sobre novela, sobre políticas, sobre time de futebol, com todo respeito para quem gosta dessas coisas, mas eu vou fazer reunião semanal para falar sobre saúde. Então, quando eu tenho esses 4 itens na minha vida, alimentação adequada, atividade física correta, meditação e conversar, fazermos reuniões semanais sobre saúde, com 4 itens apenas, os nossos telômeros aumentam de comprimento. Repito, 4 itens, mas é possível incrementar aí, agregar aí outros itens para que os telômeros fiquem as telomerases fiquem mais energizadas, mais robustas, para proteger os telômeros e toda a célula ficar muito bem, digamos, alimentada. Porque, olha, doutor, só... Quando você fala de envelhecimento, só para as pessoas terem em casa uma ideia, não estamos falando também disso, de uma pele mais bonita, de menos ruga. Não, eu estou falando de uma velhice integrativa, que é mente, seu corpo, saúde, os seus comandos, né? Ele está falando envelhecimento desta forma. É você ter 80, 90, 100 anos, não importa a idade, e tem pessoas já com 40 anos já envelhecidos, né? E tem atitudes de pessoas muito velhas. Então, assim, ele está falando isso do envelhecimento integral, que é esse envelhecimento que é um todo, né? Não é do envelhecimento só da pele, não é só a pele sem ruga, é esse envelhecimento integral, né, doutor? Sim. Vamos falar da pele sem... A pele sem ruga, você não me conheceu há 13, 14 anos atrás. Não estou dizendo que estou ficando jovenzinho aí, mas com certeza o meu corpo mudou muito, muito, muito para melhor. O meu peso que era para a minha estatura de 74 quilos, 74, 75, hoje
o meu peso é de 57 quilos. Joguei fora praticamente 20 quilos. Não joguei fora por vaidade. Joguei fora por respeito ao meu corpo, ao templo de Deus. Porque quando eu respeitei o meu corpo, mudando fora, jogando fora tudo aquilo que me pesava em termos de estrutura física, começava a doer minha coluna, começava a doer meu corpo todo, meus ombros, meus joelhos. Tudo começa a melhorar. Sem dúvida, as rugas são jogadas fora. Mas o meu desempenho físico, mental, intelectual, neurológico é potencializado. A gente rejuvenesce em todas as estruturas, não apenas na parte externa aparente, sem precisar usar cosméticos. Se quiser usar, é questão de cada um. Tá? Mas não é nem necessário. Deixa eu só te perguntar uma coisa. As pessoas que carregam durante anos, igual você falou, há 14 anos atrás, vão dizer que você carregava tudo isso. Tudo aumentava dentro de você, as dificuldades, os monstros que eram pequenos se tornavam gigantes, tá? A culpa, a mágoa, o ódio, a raiva, o medo, cada vez achar que você tem mais obrigação com o mundo, entendeu? Você não fazer as coisas com amor, porque tudo isso, esse padrão, esse monstro que as pessoas, que a gente acumula, que são todos eles, que fica uma caixinha só, para a pessoa ter esse ponto de partida, e como você colocou, se tornar uma pessoa mais jovem, na forma do corpo, da mente, da forma de pensar, da forma de querer viver a vida, ela precisa eliminar esses monstros, não precisam trabalhar isso? Essa eliminação de monstros é questão de consciência. Eu vou dar um exemplo a você, e logo mais eu preciso falar também, quero falar também sobre alimentação. Eu, por exemplo, dos 3 grupos de alimentos que a gente precisa, gordura, proteína e carboidrato, eu diminui muito parei o açúcar, não como mais. Bom, mas tudo isso está tudo junto à consciência. Bem, no momento em que, algum tempo atrás, eu vou comentar um pecado da minha vida, mas é consciente. Eu cheguei nisso naquele tempo para falar para você agora. Teve uma época que eu fumei cigarro, que é um vilão. Ele aumenta nossas estruturas celulares, começam a produzir radicais livres. E quanto mais radicais livres, mais doença, mais envelhecimento. Num certo momento, eu até digo a data, dia 6 de agosto de 1979, não foi 13 anos só, não, 40 anos atrás, de 79, eu tive um vislumbre vibratório, do dia 6 de agosto até o dia 7 de setembro de 79, 7 de setembro, um dia desse fez aniversário, 42 anos. E o que aconteceu? Eu tive a consciência de parar com tudo aquilo que era não adequado ao respeito que eu achava que tinha pelo Criador. Parei de fumar, parei de comer carne, naquela época, parei de comer açúcar, comer carboidratos, bolacha, um monte de coisa. Mudei minha vida, fiz uma revolução. Em pouco tempo, em 3 de setembro, outubro, até janeiro do ano de 80, eu mudei minha vida totalmente. Mudei tanto que as pessoas não podiam imaginar como é que pode o Nelson Vilhena Granado, que é meu nome, estar levitando. Eu levitava em termos de consciência, mas mudei tudo. Mudei forma de pensar, forma de agir. Eu não mais
matei bichinho nenhum na minha vida, coisa minha, coisa do Nelson. É coisa estranha, porque eu não firo a vida que é criação do Pai. Eu evito. Nem baratinha? A minha esposa falando, nem lagartinha? Não, não mato bichinho. Nada. Mas ela tem um porquê dela fazer parte da natureza. É uma coisa de Deus. Então, minha vida mudou quando cheguei na fase de 70, por volta de 80, uns 10 anos depois, aí que eu fui fazer, porque eu tinha feito engenharia na Escola Politécnica, tinha feito física, tinha feito no Instituto de Física da USP. 10 anos depois dessa revolução interior, é que eu fui fazer vestibular para a Faculdade de Medicina, onde me concluí, e depois é que eu fui fazer o curso de Psicologia numa outra faculdade, não foi da USP. Todo esse grupo de... Doutor, você formou como médico com que idade? Não me formei como médico. Eu terminei a Faculdade de Medicina, sou graduado, mas eu não sou médico. Médico medica. Eu tinha... Foi em 1995, tem que fazer as contas. Foi em 95. Eu tinha mais de 50 anos. Bem mais de 50 anos. Bem mais. Tem 26 anos. Não, mas eu nasci, faz as continhas aí, pega a calculadora. Eu nasci em 1942. 42 para 1995. Tá. Foi quando eu me formei, quando eu me graduei. Bem, mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu aprendi muita coisa sobre a vida de pessoas, vida de gente, nas comunidades onde eu vivi, onde eu morei, onde trabalhei, no Hospital das Clínicas que eu trabalhei, onde estive, eu vivi com pessoas. E fui aprendendo na prática uma coisa chamada respeito, ternura, amor, que não adianta eu ter a Bíblia aqui, o Alcorão desse lado, o crucifixo desse, uma roupa de pai de santo. Não adianta eu ter estruturas aparentes que se eu não tiver uma atitude, uma vida voltada àquilo que eu intimamente sinto, não é verdade. Eu seria um hipócrita com a Bíblia aqui. Eu pratico aquilo que o Mestre Jesus me ensinou. Eu pratico aquilo que o Mestre Buda me ensinou. Eu pratico aquilo que os seres mais iluminados da Terra me ensinaram. Se eu não consigo praticar por falha do homem, Nelson Vilhena Granado, eu tento fazê-lo. Eu faço aquilo que é de melhor. O que é melhor para os outros? Aquilo que eu fizer para os outros, que eu sei que se eu estivesse lá não estaria machucando. Bem, mas eu estou fugindo o tema de hoje. Rejuvenescer. O rejuvenescer, a gente rejuvenesce tudo em paralelo. Não existe o rejuvenescimento isolado. Só um minutinho. Pois não, Cati? Sim, sobre fisioterapia. Me formei em fisioterapia. Senão, ela tá certa ela. Então, veja só. Quando eu falo em rejuvenescer, em longevidade, eu quero que a pessoa seja longeva na pele, na mente, nos olhos, no olfato, no paladar, na audição, no pensamento. Ela precisa se rejuvenescer em tudo. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai se moldando momento a momento. Quando eu te falei da minha revolução, em 1979, que parei de comer carne, de beber, de fumar, etc., eu fiz uma revolução interior e todas as minhas estruturas físicas foram alteradas, sim, quase que em uníssono, quase como um todo.
Porque da mesma forma que um prédio tem os tijolos que são os componentes básicos da estrutura do prédio, nós temos as células, são trilhões de células. As minhas células devem estar muito bem amparadas. E como é que eu vou fazer com que elas sejam muito bem nutridas, amparadas? Eu preciso ter uma alimentação adequada. No momento em que... Desse ponto de vista, o que é uma alimentação adequada? Para mim, uma alimentação adequada para mim é alguém que, por exemplo, eu até fiz uma regra, não usar droga, diminuir o estresse, diminuir as poluições, beber água em abundância, estou vendo você bebendo água aí. Nós precisamos beber por dia a quantidade de água por dia. Cada um de vocês está nos vendo agora, cerca de 30 mililitros de água para cada quilo de massa corporal. Repito, para cada quilograma de peso, vai? Não é o correto é massa. De massa corporal, é preciso 30 mililitros de água. Por exemplo, eu estou com, vamos supor, 60 quilos. 30, 3 vezes 6, 18. Eu preciso beber por dia 1 litro e 800 mililitros. Então, voltando novamente, eu preciso parar de consumir o açúcar, principalmente o açúcar refinado, branco. Eu preciso ter um sono profundo, adequado, repousante, regenerador no tempo que você dorme. Eu não sei se você dorme à noite ou, de repente, dorme durante o dia, porque trabalha à noite, mas precisa dormir às 8 horas todo dia. É fundamental. Eu preciso não ser sedentário. Vamos supor que eu esteja trabalhando aqui no meu computador, aqui nesse momento, o dia todo. Eu preciso, de hora em hora, parar do computador que eu estou, vou subir escada, dar a volta na quadra. Eu não posso ser sedentário. E se eu tenho tempo toda noite, eu vou caminhar toda noite. E se eu tenho tempo no final de semana, eu vou fazer minha atividade física no final de semana. E eu preciso, então, o sedentarismo, já falei da alimentação, e quando eu falo de parar com o sedentarismo, eu, nos meus 79 para 80 anos, eu faço todos os dias 15 minutos de atividade física de ginástica. Ah, não posso ir à academia, não tenho dinheiro. Faz em casa, faz sozinho, faz no chão, faz ao deitar na cama, espreguiça, movimente o corpo. Sabe, é preciso que a gente dê trabalho para o nosso corpo físico estar sempre sadio, saudável. Então, e alimentação? Você me perguntou. Bem, gordura, eu preciso de gordura, nós precisamos de gordura, precisamos de carboidratos e precisamos de proteínas. Proteína, eu diminuí muito a quantidade de carne, eu como ovos. Hoje eu comi 3 ovos, 2 de manhã e agora 1 à noite. Ovos cozidos, temperados com azeite de oliva extra virgem, com um salzinho que não seja branco. Chupo todo dia 2 limões, todo dia, e laranja. Eu como frutas de manhã, bem cedinho, lá para as 8h30, 9 horas. Entre 7h30 e 9 horas da manhã, eu faço meu suco de limão, laranja, minhas frutinhas. Daqui a pouco eu pego 2 bananas e amasso bem amassadinha e coloco diversas sementes nessa banana amassada, que eu não coloco açúcar. Quais são as sementes que eu uso como alimentação? Gergelim, quinoa, linhaça, aveia, semente de abóbora, semente de girassol. Eu coloco, faço um mingauzinho, de banana amassada. Isso é porque estou com um garfo na mão, amassando tudo isso. Aí está aí a banana, até ofereço um pouco para quem está aqui do meu lado, mas isso é para mim. São 2 bananas, hoje foram 3 bananas que eu fiz. Mas em cima desta banana eu coloco pozinhos mágicos, que uma vez eu falei para você lá atrás,
e você fez uma correçãozinha, eu vi, eu sei disso, eu até comento. Mas eu coloco astragalo ou astrágalo, é um pozinho que eu trago vem em algum lugar do Brasil, da China. Eu coloco maca peruana, um pozinho. Eu Marangoto. coloco levedura de cerveja. Eu coloco, tem mais 2 pozinhos. E agora, hein? Tem que pegar lá. Açafrão da terra. Esses 4 pozinhos. O outro eu vou deixar porque ele não é. Isso é para mim, não é para. Porque um dia a Anvisa falou: não, não convém, que é a moringa oleífera. Eu até uso numa boa. São os 4 pozinhos e este meu mingau da manhã, ele é extremamente rico em tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Tem proteína, tem vitaminas, tem sais minerais, tem gordura. Bom, daqui a pouco termino essa, aí eu vou tomar minhas vitaminas. Eu tenho minhas vitaminas que eu tomo toda manhã. O ômega 3, a vitamina D3, não apenas o sol, porque eu apanho o sol. Minha pele está queimada porque hoje de manhã, apesar de estar chovendo aqui em São Paulo agora, eu andei no sol, eu ando no sol sempre. Eu cuido do meu corpo. Vitamina D3, eu tenho um mix de vitamínico que eu mando fazer em farmácia de manipulação, que tem selênio, tem zinco, tem Manganês, cromo, manganês, tem cobre, magnésio, tem magnésio. magnésio, tem. Então, eu tenho um mix vitamínicos que eu mando fazer. Hoje mesmo eu fui buscar e eu e minha esposa tomamos esse mix de vitamina toda manhã. E que mais? Aí eu mando também, eu tomo também um outro tipo de vitamina durante o dia, que são os lactobacilos. Eventualmente, kefir, quando estou sem kefir atualmente. Eu tomo isso de manhã, e meu amigo Rezende, André Rezende, eu vou conseguir almoçar depois? Eu não almoço. Eu não almoço, vou almoçar 7, 8 horas da noite, 9, uma saladinha que me preparo, uma saladinha muito bem nutrida, eventualmente com essas sementes, e pronto, gente. O meu corpo está saudável. Eu tenho energia para correr 10 quilômetros? Tenho. Eu tenho energia para fazer ginástica todo dia, 15 minutos por dia? Tenho. A minha vida eu rejuvenesci? Eu não tenho dúvida. Eu deveria ter morrido na fisicalidade com 55, 60 anos. E eu adiei isto. Adiei por conta própria. O meu tempo de vida era lá, eu sei por quê. Eu adiei porque mudei o meu padrão de comportamento em direção à longevidade por escolha, sem vaidade. Se eu chegar nos 120 anos, mas se eu demorar mais um dia, morrer amanhã, de comecinho da primavera, eu vou morrer feliz a vida, bem pra caramba, porque fiz aquilo que foi muito útil para mim, para os meus alunos, para quem assiste minhas palestras, para quem assiste meus pacientes, para aqueles que caminham comigo. E caminham porque eu não vou fazer fofoca de você nem de ninguém. Foi o meu caminho escolhido em 1979, quando eu parei toda aquela loucura de vida. Então, a nossa vida, a partir do momento que a gente reformula, a gente fica bom, em disposição para trabalhar, para pensar, para ter uma mente que não falha mais. A gente não precisa mais ter medo de gordura no cérebro, problemas de pressão arterial elevada. A minha pressão está 12 por 7,5, caramba. 12 por 7,5. Veja, eu não preciso mais me preocupar com gordura, eu falei da pressão, com coração cheio de gordura, com fígado cheio de problemas, esteatose hepática. Por quê? Porque eu reformulei para mim. Você que está me vendo agora, não apenas você, meu amigo André Rezende, não apenas você, mas todos estão nos vendo,
podem fazer essa revolução. Ah, mas Pode. eu vou sentir fome. Não vai sentir fome. Sabe quem sente fome? Quem não está tendo uma vida adequada, não está fazendo uma alimentação adequada. No momento que você muda para melhor, você tem disposição para tudo, para dançar, para curar todas as doenças do corpo. Não precisa mais de remédio. Pode até precisar eventualmente, mas não precisa. Você vai ficar curado ou curada daquilo que eram as doenças antigas. Depressão, medo, pânico, bipolaridade, compulsões, diabetes, esteatose hepática, problemas de cálculo renal, problemas no coração, pressão arterial. Tudo isso é curado a partir dessa mudança revolucionária que você vai fazer por você, em você. E nesse momento, você está melhorando sua vida em tudo. E quando fizer isto, você vai fazer economia de farmácia, economia. Os meus amigos médicos é que não gostam mais de médicos e dentistas. O seu dente vai melhorar, gente, de oculista. Todo o seu corpo muda para melhor. E então, os seus desempenhos melhoram em tudo, até remédio. E se você é um homem que ainda se preocupa com aspectos sexuais, também não precisa remédio, não. Você vai ter tudo isso a partir do momento que você revoluciona a sua vida com bom senso, do jeito que eu sugeri. Vai ter muito mais que falar. Você viu que eu atropelei o meu amigo André Rezende. Certo. Meu amigo André, me perdoa. Imagina, não, eu acho que é assim mesmo. Esse bate-papo que é gostoso, tá? Sem seguir nada, que ele vem de uma forma natural. Como é que as pessoas fazem para marcar um horário com você, uma consulta? Você dá consulta online também, né, doutor? Eu tenho feito consulta online com alguém que está lá no Pará, no Maranhão, longe a beça, mas normalmente eu tenho feito aqui ao vivo, pessoalmente e presencialmente. Mas eu vou dar o meu telefone, eu vou dar uma forma de você entrar, inclusive, eu vou falar uma coisa, não sei se é viável, mas eu vou me permitir fazer isso. Eu tenho um curso de rejuvenescimento e longevidade com super saúde aqui na internet. Para você marcar comigo, anota o meu telefone. DDD 11 99129 3872. Mas você pode entrar no meu site www.professornelsongranado.com.br. Repito, www.professornelsongranado.com.br, e lá você vai poder, inclusive, assistir esse nosso bate-papo de hoje, outras minhas apresentações em palestras, em lives, no YouTube, vou repetir pela terceira, quarta vez, www.professornelsongranado.com.br. Então, desse modo, eu me relaciono com as pessoas. É desse jeito que eu vivo minha vida hoje. Eu falei 80 anos, não tenho 80 anos ainda não. Daqui 30 anos eu vou fazer 80 anos. A idade está muito na cabeça de cada um. Ó, se você quiser marcar um horário do doutor Nelson, o telefone dele é 011 São Paulo, que for fora, 99129 3872. 99129 3872. Doutor, que pena que o tempo é curto, mas o papo foi muito agradável, muito rico, e espero que tenha ajudado muita gente. E quem puder compartilhar essa live, ela fica aí, compartilha com os amigos e escreve no meu canal André Rezende no YouTube, que a gente gosta, né, doutor? Acompanha a gente lá. E eu queria mandar um abraço. Amanhã o programa Mulheres faz 41 anos, é o programa feminino que mais
anos tem no ar no mundo. Parabéns à TV Gazeta por ter um programa tão simpático, com uma apresentadora, uma equipe, a Regina Volpato, e quem já fez parte também dessa história, a Kátia Fonseca, Claudete Troiano, Ione Já Borges, participei desse né? programa, viu? Já É, participei desse programa faz uns 20 anos atrás. maravilhoso. E amanhã faz 41 anos. Parabéns para o Ocimar, que é o diretor lá, e toda a equipe do Mulheres. Doutor, muito obrigado, viu? Uma boa noite para Me você. permite te dar um abraço agora? Lógico, por favor, tente abraçar você e todo mundo em casa. Abraçados e amados. Com certeza. E o amor é uma coisa cósmica, divina, é vibratória, é do Pai para a gente. Por isso, o amor, ele é fundamental na caminhada de cada um de nós. Boa primavera para todos, que uma vida colorida, linda como é a primavera e cheia de amor, e não deixa de cuidar da natureza, Antônio, que a natureza é vida. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado Grande a você. abraço. Até a próxima, doutor. Até a próxima. De Obrigado. coração a coração.